me ouvir? Sim. Sim, professor. Certo. Vamos lá, então. Voltei aqui, coloquei a aula para gravar. Uma pequena introdução para vocês, né? O que são sólidos geométricos? Eles vão ser objetos tridimensionais. O que isso significa, né? Eles vão estar definidos no espaço, eles não vão ser coisas simples, né? De duas dimensões, que a gente desenha, por exemplo, um quadrado. Um quadrado, ele tem duas dimensões, né? A gente faz algumas linhas e forma um quadrado. No caso de um, entre aspas, né? Quadrado tridimensional, o certo seria um cubo, tá? O que isso significa? Uma coisa em duas dimensões, ela tem altura e largura. E aqui ela vai ter profundidade também. Essa que é a diferença de algo em duas dimensões, três dimensões. Então, uns exemplos para vocês, né? O cubo que a gente falou, que é, entre aspas, um quadrado em três dimensões. A pirâmide, são várias delas, né? Mas a gente associa a um triângulo aí, né? Na parte de duas dimensões. Prismas, cilindros e esferas. O conjunto de todos os sólidos geométricos, costuma ser divididos em três grandes grupos: poliedros, corpos redondos e outros. A gente vai ver cada um desses aqui mais adiante, tá? A gente vai ver o que é um poliedro, o que é um corpo redondo e o que seria esse outros, tá? Outros é uma classificação, certo? Então tá aí alguns exemplos, os mais famosos para vocês, né? Um exemplo básico do que é um cilindro, um cone, um cubo, uma pirâmide hexagonal. Por que hexagonal? Isso a gente vai olhar a base, né? A base dela ali tem 6 lados, tá? Se vocês planificarem ela, e a gente vai ver aqui mais adiante o que é a planificação de um objeto dimensional, na planificação dela, ela tem uma figura ali na base que tem 6 lados, por isso é hexagonal, tá? A gente tem ali a pirâmide triangular. Por que triangular, né? Vocês devem estar pensando, toda pirâmide se assemelha a um triângulo. Mas nesse caso é o mesmo anterior, tá? A gente vê a base. Então, qual é a base dessa pirâmide? É um triângulo, tá? Tem 3 lados. Por isso ela é uma pirâmide triangular. A gente vai chegar já em outra pirâmide que não é assim. A esfera, que é bem simples, né? Mais famosa. Um paralelepípedo, que se a gente for comparar com um objeto em duas dimensões, a gente lembra de um retângulo. Outra pirâmide que a gente tem aqui, a pirâmide quadrangular. Por que quadrangular? Porque a base dela agora é um quadrado. Não sei se dá para enxergar bem essa pirâmide aí, que pela cor ela está meio estranha. Mas a base dela ali é um quadrado, por isso agora ela é uma pirâmide quadrangular. E a gente tem ali um prisma triangular. Ele é um prisma e é triangular porque a base dele é um triângulo, né? Ela tem 3 lados. Então, esses aí são os exemplos mais gerais que a gente tem, né? Envolvendo a maioria. Aqui só não tem um exemplo daquele outros, tá? O outros a gente vai ver depois, que ele é mais complicado. Qualquer coisa praticamente pode ser outros aí. Quais são os elementos principais de um sólido geométrico? A gente vai ter 3 coisinhas: faces, arestas e vértices, tá? Vocês se lembram do que é uma face, uma aresta e uma vértice dentro de um sólido geométrico? Alguns de vocês aí conseguem se lembrar? Então a gente vai ver. Cada sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada. Como eu disse, a gente vai ver mais adiante o que é essa planificação aí de um objeto. Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir das características determinantes dele. Como a gente viu naqueles exemplos anteriores ali, a maioria deles, o nome tinha a ver com a base que ele tinha, certo? Ele tinha uma característica geral, mas tinha também ali a base, que era o que a gente colocava como determinante, e colocava o nome dele a partir disso, né? Então, ele está dizendo ali, ó, seja em relação ao número de faces, ou seja, como referência a objetos conhecidos, né? Que esse objetos conhecidos que ele está citando é em relação à base dele, tá? Por isso que a gente estava assimilando a um quadrado, a um triângulo e assim por diante. A classificação dos sólidos, né? Está relacionada ao número de lados e ao polígono da base.
Sobre o polígono, a gente já deu uma olhada, né? Eu comentei um pouco com vocês enquanto a gente falava daqueles exemplos, né? Sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares, porque eles são mais fáceis, tá? Em outras palavras, é exatamente isso, é porque eles são mais fáceis. Se eles são regulares, eles provavelmente vão ser simétricos, então fica mais fácil de fazer muita coisa aí. Os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos. A gente já viu ali atrás, as faces, as arestas e as vértices. A gente já vai ver exatamente o que é cada um. Vejam só. Aí tem uma representação e eu destaquei para vocês o que é a face, o que é a aresta e o que é a vértice. Então, vamos de um por um. Voltando ali no anterior, ele está dizendo que uma face é literalmente cada uma das faces do sólido, que é o quê? Essa parte amarela, é como se fosse uma tampa, certo? As várias tampas que compõem ele. Isso vai ser uma face. A aresta já é essa reta que liga as faces, certo? Ela está entre cada uma delas. Ali ele está dizendo exatamente como retas que unem os lados do sólido. Essas retas aí que tem laranjado, isso são arestas. E vértice vai ser os pontinhos de ligamento, tá? Cada canto, né, em palavras simples, cada canto vai ser um vértice. Ali anteriormente ele está dizendo ponto de união das arestas, certo? É exatamente isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Nessa parte de face, aresta e vértice, como que a gente identifica elas? Não. Porque mais pra frente vai ter exercício sobre isso. Bom, vamos lá então. Poliedro. São sólidos geométricos limitados por faces que, por sua vez, são polígonos. Né? Assim, qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos é um poliedro. O que isso quer dizer? A gente pega um sólido geométrico tridimensional, em 3 dimensões, se a gente separar cada partezinha dele, a gente vai obter outras figuras geométricas, tá? Só que em 2 dimensões. As linhas formadas pelo encontro entre 2 faces de um poliedro é chamada aresta, tá? Que são aquelas retas que a gente acabou de ver. E qualquer ponto de encontro entre as arestas é o vértice, são aqueles pontos. Cada canto é um vértice. Então, agora aqui, a gente entrou em um subgrupo que são os poliedros. Dentro desse subgrupo de poliedros, a gente tem outros subgrupos, que são os prismas, as pirâmides e, novamente, outros, certo? Então, a gente vai ver um por um. Aqui dentro, a gente tem... vamos começar, né, primeiro, pelos prismas. Aqui a gente tem um exemplo de prisma, né, no lado esquerdo. Eu não sei se vai estar do mesmo lado aí para vocês na apresentação. Do lado direito, a gente tem uma pirâmide, mas dá para diferenciar aí, se não tiver do mesmo lado. Corpos redondos. Né? O que seria um corpo redondo? Ele vai ser algo mais semelhante a uma esfera, só que nem sempre ele precisa ser totalmente redondo, tá, pessoal? São sólidos geométricos formados apenas por polígonos e cujas arestas são segmentos de reta. Os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas. Por isso que eu disse, não precisa ser necessariamente totalmente redondo o corpo para ele ser um corpo redondo. Ele só precisa ter curvas. Se ele tiver curva, ele vai ser um corpo redondo ou ele vai estar dentro daquela classificação de outros, tá? Mas a gente ainda vai chegar lá nessa parte de outros. Então vejam só, um modo que ele está falando para identificar um corpo redondo é imaginar, né, aquele objeto tridimensional e pensar que se a gente colocar em cima de alguma coisa plana, aquela parte mais redonda, aquela parte que tem curva, é provável que ele role, certo? Então, se ele rolar, ele é um corpo redondo. Então, tá aqui, ó, 3 exemplos para vocês. A gente tem primeiro ali o cone, né? Por que ele é um corpo redondo? Dá para ver que a base dele ali é um círculo, certo? Se a gente colocar ele de lado num lugar plano, ele vai rodar. A esfera, ela é totalmente redonda, né? Ela não tem uma base, ela não tem início nem fim. Então, ela é o corpo redondo mais básico que a gente tem. E nós temos também o cilindro, que tanto em cima quanto embaixo, né? As 2 bases dele são círculos, certo? Então, se colocar ele de lado ali, ele vai rolar.
Alguma dúvida aí nessa parte de corpos redondos e como identificar eles? Essa parte de imaginar no lugar plano, ficou alguma dúvida? Não, professor. Certo, hein? Vamos lá. A classificação de outros. Os sólidos geométricos que não se enquadram nas duas categorias anteriores são o que chamamos de outros. Geralmente são sólidos que possuem uma face curva, mas que não rolariam se colocados em uma superfície plana. Eu acabei de dizer para vocês. Quando tiver curva, a gente já vai pensar logo que pode ser um corpo redondo. Mas nem sempre ele vai ser um corpo redondo, porque ele pode estar aqui no outros. Se a gente colocar, né, imaginar colocando ele num lugar plano e concluir que ele vai rolar, ele é um corpo redondo. Se ele não rolar, mesmo tendo curvas, então provavelmente ele vai estar no outros. Então, um exemplo aí. Tá vendo? Ele tem curva, porque tem uma parte ali que é voltada para dentro, mas ele não rolaria se a gente colocasse ele de qualquer jeito em um lugar plano, tá? Então, esse aí é que a gente se encaixa em outros, né? A gente pode imaginar como pedaços de sólidos, tá? Esse aí, por exemplo, ele parece um cubo, né? Um pouco mais achatado, mas tem uma parte comida ali. É uma parte dele tá faltando. Então, isso é outros, esses sólidos, assim, que não tem uma classificação exata. Todo sólido que você olhar, não achar uma classificação exata para ele vai se encaixar aqui no outros, né? São esses sólidos mais loucos, assim, então de qualquer jeito. Então, agora a gente vai ver planificação. Antes de ver, ficou alguma dúvida nessa parte de outros aí, como identificar? São todos os sólidos que tiverem um formato mais estranho. Hein? Qual, Não, professor. Não. alguma dúvida aí? Não. Vamos lá, então, para a planificação de sólidos. A planificação é uma representação de sólido geométrico, né, em 3 dimensões, em um plano de 2 dimensões. O que isso significa? É como se a gente pegasse um cubo feito de papel e abrisse ele, tá? Cortasse as partes bonitinho e abrisse ele. Aí dá para a gente ver ele plano, né? Como se fosse numa folha. Então, uma forma de, literalmente, planificar alguma coisa que é tridimensional. Essa parte ela é meio complicada porque tem que ter muita imaginação para conseguir ver a maioria desses sólidos planificados, né? É um pouco mais difícil. Então, vou passar uns exercícios mais para frente que vai envolver essa parte mais imaginária de vocês. Vocês vão ter que tentar imaginar os sólidos planificados para ver qual é o correto ali. Mas, por enquanto, vamos ver aqui. Deve-se pensar no desdobramento de suas arestas e na forma que o objeto assume no plano. Para isso, deve-se levar em consideração o número de faces, vértices e arestas. Então, assim, se a gente já for pegando jeito, né, nessa parte de face, vértice e aresta, vai ser mais fácil achar a planificação de um objeto. Não vai ser tão difícil. Mas mesmo assim é necessário ali um pouco de imaginação para conseguir. Agora, quem não tiver facilidade nessa parte de face, vértices e arestas, tem que ser bem imaginário, tem que ver ali e tentar imaginar como seria aquele objeto planificado, né, num papel. Um mesmo sólido pode possuir diversas formas de planificação. Por quê? Geralmente, a planificação ela não vem separada, né? Por exemplo, um cubo. Né? Um cubo são vários quadrados, planificação dele, porque todas as faces dele são quadrados. E tem várias formas de representar, porque eu posso colocar esses quadrados em ordens aleatórias, entendem? Só que no final, várias dessas planificações, né, independente da posição que tiverem esses quadrados, vai dar o cubo, entendeu? Então, tem várias formas de planificar uma mesma coisa. Então, tá aí, ó. Isso aí são exemplos de planificações do cubo que eu acabei de falar. Né? Se a gente for montar, tentem imaginar que isso aí são vários recortes, né? Num papel. Todas essas dão um cubo. Todas elas. Cada uma dessas aí, né? Dão o mesmo cubo. Vai ser igualzinho. Mas essas são planificações distintas, certo? Vocês estão conseguindo visualizar como que cada um desses desenhos aí vira um cubo? É mais fácil se vocês olharem aí o primeiro,
né? Eu vou colocar a seta ali, o primeiro, e esse aqui que está perto do final. Colocando a seta aí para vocês. Esses são mais fáceis de imaginar um cubo sendo formado. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Sim. Uhum. Tá, isso é bom, então. Talvez vocês tenham um pouco mais de facilidade na planificação. Vamos para os exercícios, então. Esses exercícios vão envolver um pouco de tudo, tá? Mas, com exceção desse aqui, os outros vão ser todos mais visuais, tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem esses exercícios, tá? Com calma. Esse exercício, no caso. E aí a gente resolve junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por escrito aí ou falar aqui no... Ligar o microfone e falar, tá? Eu vou estar ouvindo vocês. Então, vamos lá. 5 minutinhos, a gente resolve junto. Qualquer dúvida pode... Então, vocês conseguiram fazer aí? Qual vocês acham que é correta dessas 5 aí? Alguma ideia? Eu fiquei entre A e a B, professor. Entre qual? A e B. A e B. Certo. Alguém mais conseguiu chegar a alguma resolução? Eu também estou entre A e B, professor. Tá bom, vamos lá então, vamos resolver. Vamos analisar uma por uma, né? Das alternativas a seguir, sobre os poliedros, assinale aquela que for correta. Então vamos começar a partir da A. Ela está dizendo assim, um poliedro é um sólido geométrico limitado por qualquer tipo de superfície, né? Essa aí não é correta. Por que que ela não é correta? Ele não pode ter qualquer superfície ali, certo? Se a gente pegar lá uma pirâmide, colocar a superfície dela como uma esfera, vai ficar um negócio muito louco, né? Não vai ser um poliedro. Um poliedro é um sólido geométrico limitado por polígonos, né? Ou seja, figuras planas. Ele vai ser limitado por um quadrado, por um hexágono, por um triângulo, né? Sempre figuras planas. Então, não pode ser qualquer coisa, tem que ser plano, ok? Os poliedros não podem, por exemplo, ser limitados por curva. A base deles não podem ter uma curva. Então, mesmo que não fosse uma esfera que estivesse limitando, seria um semicírculo. Então, um semicírculo, né, da base ali, já tornaria ele algo diferente de um poliedro, ok? Então, resumindo, ele só pode ser limitado por figuras planas, por polígonos. Então, essa é incorreta. Vamos para B. Está dizendo assim, os elementos dos poliedros são os mesmos elementos dos polígonos, uma vez que ambos possuem vértices. Essa aí também é incorreta. Por quê? Porque os poliedros e polígonos, eles possuem em comum os vértices e os segmentos de reta. Só isso. Esses segmentos de reta, eles são chamados de lados, ok? Por exemplo, numa figura plana, o segmento de reta, ele vai ser a limitação dele. Ele é limitado por algum segmento de reta. Por exemplo, um quadrado. Cada ladinho de um quadrado que a gente desenha numa folha é um segmento de reta. Em 3 dimensões, isso aí já vai ser o vértice dele, ok? Vai ser aquela parte laranjada que a gente viu naquela imagem, né? Aquelas linhas que ligam cada uma das faces, ok? Além disso, os polígonos não possuem faces, né? Porque eles são em 2 dimensões. Isso é coisa só dos poliedros, então em 3 dimensões. Então essa aí é incorreta. Letra C. Prismas são poliedros que possuem 2 bases poligonais, né? 2 bases de polígono, e todas as faces laterais com formato de paralelogramo. Essa vai ser a nossa alternativa correta. Não tem nem o que dizer, exatamente isso aí que ele está falando. Mas vamos ver por que as demais são falsas. A letra C é a correta, tá, pessoal? A resolução desse exercício é a letra C. Letra D. Prismas e pirâmides são os únicos exemplos de poliedros existentes. Isso aí de cara dá para saber que é falsa, né? Porque a gente viu que tem aquele outros lá, que tem infinitos tipos de poliedros. Existe essa terceira classe,
ok? Que tem as pirâmides, né? Que não tem as pirâmides, no caso. Um tronco de pirâmide, ele se encaixa em outros, né? Esse é um bom exemplo disso, porque você pega uma pirâmide e corta ela. Então, vai dar um tronco de pirâmide. Vai dar uma forma muito diferente ali. Então, ele está lá no outros. Mas ele também é um polígono. É a última, letra E. As esferas são poliedros. Essa também é incorreta, né? As esferas não são poliedros porque elas não são limitadas por um polígono. Ela não tem lado, ela não tem base, ela não tem face, não tem verso, ela não tem aresta, ela não tem nada. Ok? Bom, ficou alguma dúvida, então, nesse exercício? Lembrando que a resolução dele, né, a alternativa correta é a C. Tá? Ficou alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Não? Ok. Então, vou passar aqui rapidamente a resolução para vocês. Ó. Foi basicamente o que a gente falou, tá? A resolução da letra A, da letra B, a C como correta, e a justificativa das demais aí da D e da E, porque elas são incorretas. Tá? É o que a gente falou. Vamos para o próximo exercício, então. Esse aqui já é um pouquinho mais visual. Vou dar mais 5 minutinhos para vocês, e aí a gente resolve junto. Qualquer dúvida, vocês mandem aí. Gravação. Qual alternativa vocês chegaram aí? Vocês conseguiram chegar em alguma alternativa? Eu acho que é a D, professor. Qual letra? D. Certo. Alguém mais conseguiu chegar em alguma resolução? Eu acho que é a E, professor. Certo, vamos ver então, vamos analisar cada uma delas. Melhor, né? Não precisa analisar cada uma, mas vamos fazer isso meio abertamente. A letra A, né, tá dizendo que ele é um prisma. Mas não tem como ele ser um prisma, certo? Deixa eu colocar certinho aqui. Ele não vai ser nem um prisma, nem uma pirâmide, porque ele tem aquela partezinha arredondada ali, né? A gente viu essa figura bem parecida com ela na apresentação. Então, ele não vai ser um prisma, nem uma pirâmide, porque ele tem aquela parte arredondada. Né? Nesses dois sólidos, né, prisma e pirâmide, a gente não tem nenhuma parte arredondada. O prisma ele é totalmente reto, né, que ele lembra a gente retângulos, certo? Ele é feito de retângulos. Então, ele é totalmente reto e uma pirâmide também. Ela não tem curva. O máximo que ela pode ter é uma base redonda, certo? Mas aí também se encaixa em outra coisa, mas não é curva. Então, nem prisma, nem pirâmide tem curva, e ele tem aquela curva ali que parece uma parte retirada dele. Então, a letra A e a letra B, a gente já exclui aí. Ele também não vai ser um cilindro, que é o que ele está falando aí na letra C, não vai ser um cilindro, né? Porque o cilindro, as duas bases dele são redondas, né? Eu vou tentar voltar aqui, lá naqueles exemplos. Deixa eu tentar voltar. Bom, tá aqui. Esse que eu estou passando a seta é um exemplo de cilindro, certo? Ele tem uma base redonda em cima e uma base redonda embaixo, certo? Então, não tem como aquele lá ser um cilindro, porque ele não tem nenhuma base redonda. A falta de duas, ele não tem nenhuma. Então, voltando lá na questão. Aqui. A gente já viu que ele não pode ser um prisma nem uma pirâmide, né? Porque prisma e pirâmide não tem curva. Ele também não pode ser um cilindro, porque ele não tem duas bases que são círculos, né? Duas bases redondas. E ele também não pode ser um corpo redondo, né? Porque, lembra, como que a gente identifica um corpo redondo? A gente tenta imaginar que a gente coloca ele de algumas formas em uma superfície plana e fazendo isso ele vai rodar, ele vai, né, girar ali. No caso desse, a gente pode colocar ele numa superfície plana de qualquer forma que ele não vai rodar, né? Ele não vai rolar.
Então, também não é um corpo redondo. Então, esse sólido aí não vai rolar, dependendo de como ele for colocado. Já que não é um prisma, não é uma pirâmide, não é um cilindro e não é um corpo redondo, sobra para a gente só a letra E, né? Nenhuma das alternativas está correta, certo? Então, a resolução desse exercício é a letra E. Nenhuma alternativa das anteriores está correta. Vou colocar a resolução aí para vocês, né? Esse textinho aí fala basicamente o que a gente falou aqui, né? Explicando por que ele não é uma pirâmide, por que ele não é um cilindro, por que ele não é um corpo redondo, não é uma pirâmide. Concluindo ali a letra E. Vamos então para o próximo. Esse aqui envolve planificação, tá? Ele é um pouco mais visual, né? Como eu disse para vocês, esse aí vai precisar de um pouco de imaginação. Tentem imaginar, vocês estão montando ali, aquilo ali são partes de papel cortadas e vocês vão montar esse sólido geométrico em 3 dimensões. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem aí, um pouquinho mais, uns 7 minutos. E aí a gente já resolve junto, tá? Prestem bastante atenção, esse aí foi um exercício que eu retirei do Enem, tá? Ele não é tão fácil assim, à primeira vista. Vamos lá, 5 minutinhos então. Vamos lá, turma, vamos resolver então. Vocês conseguiram chegar em alguma alternativa? Qual alternativa vocês chegaram aí? Letra A. Letra A. Letra A. Então parece que foi unânime aí, né? Todos vocês chegaram na letra A. Tá certo, essa é a letra A, né? Vamos só ver o porquê. Aquela primeira imagem ali, né? Vamos ler a questão primeiro, na realidade. Maria quer inovar em sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então, o que é para a gente fazer? Ver qual é o sólido de cada desenho daquele. No primeiro ali, a gente tem em cima e embaixo círculos, né? Então, as duas bases vão ser círculos. Só com isso a gente já consegue saber que é um cilindro, né? Se as duas bases são círculos, é um cilindro. Então, a gente fecha as duas bases ali, envelope em volta com esse retângulo, vai dar um cilindro mesmo. Então, próximo. A segunda, a gente precisa primeiro olhar a base, né? Com essa base aí, ela já entrega tudo para a gente. A gente tem o quê? 5 lados. Então, é uma base pentagonal, certo? 5 penta, ok? Bom, a gente tem a base pentagonal, tem 2 alternativas ali. Isso, 2 alternativas só que tem alguma coisa de base pentagonal. E envelopando ali com esses 5 retângulos em volta dessa base, né? Porque ela tem 5 lados, então teria que ser 5 retângulos também para cada uma delas. A gente obtém um prisma, tá? Independente da base dele aí, com exceção de redonda, né? Todos os outros sólidos que a gente tiver nesse sentido, que tem 2 bases iguais, vai ser um prisma. Se a base for redonda, é um cilindro. Se a base for qualquer outra figura, é um prisma, ok? Então, a gente tem aí nessa segunda um prisma de base pentagonal. Tenta imaginar aí, né, fechando essas 2 bases, né, e fechando cada lado desse aí, como se fossem portas. A gente vai ter o prisma pentagonal aí, prisma de base pentagonal. E o terceiro ali, o mais fácil, né, uma pirâmide, certo? A gente tem ali, se fosse para ser mais detalhado, a gente podia colocar nas alternativas uma pirâmide triangular, que a base dela ali é um triângulo, mas de todo jeito é só uma pirâmide, ok? Tenta imaginar ali, a base dela é aquele triângulo central que está com cor diferente e você fecha esses outros 3 que estão em volta. A gente vai obter certinho aí uma pirâmide triangular. Então, a alternativa, né, como a maioria disse aí, acho que todos, letra A, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Aí na sequência tem a resolução para vocês. Mais uma explicação, né, do que cada um é e por quê, né? Por exemplo, a gente está dizendo ali que um cilindro ele é um cilindro
porque ele tem duas bases que são um círculo, né? É o que a gente falou. E concluindo aí a letra A. Vamos então para o último exercício da aula de hoje. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Esse aí é um pouquinho mais complicado, tá? Ele é bem complicado. Então, vou dar um tempinho a mais para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Eu vou ter aqui para responder. Vamos lá. Dá uns 7 minutinhos para vocês fazerem. Caso vocês não tenham entendido, turma, o que ele está pedindo, ele está falando da seguinte forma. Tenta imaginar aí essa pirâmide que ele deu, esse primeiro desenho aí. Tentem ver ela de cima ou pela base, tanto faz. Mas de forma que ela fique esse quadrado aí, que são as alternativas, tá? Tentem ver ela de cima, ok? E aí fazer isso que o rapaz está falando, né? Ele está dando um deslocamento para ela ir, o primeiro deslocamento do ponto A ao ponto E. Então, vendo de cima da pirâmide, né, do jeito que fica só a base dela, só o quadrado, como que ficaria o desenho? Indo de A a E, depois de E a M e de M a C. Né? Faz esse desenho. Como que ficaria olhando de cima, tá? Se você olhar uma pirâmide de cima, a partir dessa pontinha dela, no caso dessa aí, a partir do ponto E, a base dela é um quadrado. Então, façam a trajetória que ele está descrevendo, olhando a pirâmide por cima, tá? Do jeito que ela vira esse quadrado aí. Esse quadrado é a base dela, tá? Só para dar uma ajudinha para vocês. Vamos lá, turma, vamos resolver junto em alguma resolução? Conseguiram imaginar essa resolução aí? Qual alternativa vocês chegaram? Letra C. A minha deu C, professor. Mas eu não Letra sei. C. Estou em dúvida entre a C e a D, professor. Ah, sim. Bom, então todo mundo chegou aí na C, pelo menos, né? Ou ficou em dúvida entre a C e alguma outra. Então tá certo. Isso. É isso mesmo, é a alternativa C, tá? Então vamos tentar imaginar aí. Como eu disse para vocês, tentem ver essa pirâmide por cima ali, pelo ponto E. Colocar ela bem em cima, vai ficar só o quadrado aí. Então, se ele está indo de A a E, ele está indo ali da ponta A da pirâmide, né? Acompanhem pela alternativa C. Eles estão indo aqui da ponta da pirâmide, aqui é o A. Deixa eu despausar aqui. Tá despausando. Aqui do A, e indo até o centro da pirâmide, porque é aqui o E. O E é o centro da pirâmide, se a gente olhar por cima, certo? Então, ele está indo de A até o centro da pirâmide, certo? Depois, ele quer que vai de A até o ponto, de E até o ponto M. Então, a gente está aqui no centro, cadê minha seta? Está aqui no centro, que é o E, e vai até o M. Aqui na pirâmide, o M é aqui, né? Entre o B e o C. Então, ele vai vir para cá, entre o B e o C, ok? Então, a gente foi de A a E, né, aqui do A até o centro da pirâmide, depois de E para M, que é entre B e C aqui, né? Só olhar na pirâmide, ó, entre B e C, o M. A gente veio ao centro e veio aqui. E, por fim, ele vai de M até C. Então, a gente já sabe que aqui seria o M, sobe para o C. Então, dá exatamente aí a alternativa C, tá? Então, tá aí um desenho mais visual para vocês verem, né? Essa é a vista superior, né, que eu disse para vocês. Vendo de cima a pirâmide, é assim que vocês vão ver ela, certo? Então, vocês têm que ver essas ligações aí, né, que é o caminho que ele falou, né, o caminho que ele foi dando para vocês fazerem. Daí vocês vão chegar, a única que dá certo aí, que parece minimamente, é a letra C, tá? Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não, professor, zero dúvida. Não. Tá, então eu vou deixar esses últimos minutinhos da aula para quem tiver alguma dúvida, tá? E na aula da semana que vem a gente vai voltar para aquele nosso organograma que a gente estava fazendo antes, tá? A gente vai ver radiciação. Hoje a gente saiu um pouco porque na grade aí de vocês não tem sólidos geométricos. Vocês veem só números e nem um pouco de sólidos, tá? Então teve essa aula de hoje para suprir um pouco isso.
Eu acho que a gente vai ter só mais 2 aulas até vocês entrarem de férias aí, entre aspas, né? Darem uma pausinha. Então vai dar certinho para vocês verem radiciação e na outra aula a gente fazer uma aula só de exercício sobre radiciação, tá? Então eu vou dar esse restinho Beleza, da aula professor. aí para quem quiser tirar dúvida. Quem não tiver dúvida já está dispensado, tá? Boa tarde para vocês e até semana que vem. Até mais, professor. É, professor. Boa semana. Tchau, professor. Tchau. Falou, professor. Tchau, professor. Boa semana pro senhor. E bom final de Tchau. semana.